Bom, doutor, e com relação ao aproveitamento da gordura que você tira do próprio corpo, aonde, em que regiões você pode utilizar essa gordura? E ainda, doutor, se existe assim algum tipo de rejeição da nossa própria gordura no próprio organismo? Bom, Rosi, rejeição, tá? Não existe, tá? O organismo da gente não tá, não reconhece aquele tecido como uma coisa estranha, né? E não vai causar uma reação de rejeição, bem diferente, tá? A rejeição é feita quando você usa um tecido que é de outra pessoa, de outro animal, né? Causa uma reação inflamatória, no caso, e que vai causar a morte desse tecido, tá? Primeira coisa, isso não acontece. Só que é o seguinte, a gente tira uma célula gordurosa, tá? Que é uma célula ela não é muito vascularizada, né? Então ela é uma célula ela é grande, né? Uma célula grande, né? Que então precisa de nutriente para manter. A gente tira uma célula no lugar onde tem vaso sanguíneo, ela já está com vascularização, e coloca no meio de outras células gordurosas, mas sem uma vascularização própria. No início, essa célula vai viver de um líquido, né? Como se fosse aquele cortezinho quando você rala o joelho, fica porejando uma aguinha. Todo organismo é assim, tem essa água. Então a célula vai passar a viver daquela água e de 10 a 15 dias ela vai passar a fazer vaso novo e vai se acomodar naquela região nova, certo? Então, por alguns motivos, há alguns motivos que fazem com que essa célula não viva, morra, tá? Então, essa célula morrendo, você perde resultado, você pode ter, a gente chama de necrose gordurosa, pode fazer cistos, né, de gordura, pode causar calcificação, são as coisas que podem acontecer com enxerto de gordura, tá? Então, quais os cuidados que você pode ter para não acontecer isso? Primeira coisa, não adianta enxertar muito, de uma vez só. Porque se você enxerta quantidade grande de gordura, aquelas células que ficam no meio não recebem esse líquido e vão morrer. Outra coisa, não pode sentar em cima, porque se tiver pressão, a água forte não tem pressão. E pressão em cima da célula, mata a célula. Tá? Então, basicamente, é saber esses dois macetinhos. Tá? O melhor lugar que tem para enxertar gordura, né, em termos de resultado, é a musculatura. Você fazer dentro da musculatura. Só que é uma região que existe um risco maior, né, de embolizar a gordura, entrar nos vasos. Então, a gente sempre faz na região do subcutâneo, que é uma área bem menos perigosa, que quase não apresenta risco de embolização. Tá? Então, é lógico, pacientes que têm a gente chama de hipoplasia, ou seja, quando não tem um desenvolvimento da região da gordura naquela região, você tem uma área receptora menor, então você vai ter que pôr menos gordura. Então, nessas áreas que é muito grande, que precisa de muita gordura, é ideal você fazer por sessões. Tira um pouquinho, põe, depois de um tempinho vai lá, põe mais um pouquinho, depois de um tempinho vai lá, põe mais um pouquinho. Por quê? Porque você não tem como receber muita gordura, senão você vai acabar perdendo. E vai empedrar, e vai calcificar. Então, você põe um pouquinho, dá uns 3, 4 meses, tira mais uma gordura de um lugar, põe mais um pouco, até atingir aquele resultado que você quer. Para áreas de pequeno para moderado, numa sessão só você consegue. Quando você diz tira um pouquinho, daqui 3, 4 meses, tira outro pouquinho, por exemplo, eu quero fazer a região dos glúteos, né? Que eu acho que é uma das regiões assim onde o pessoal deve procurar bastante, onde as mulheres principalmente gostam de fazer. Aí eu tiro um pouquinho da lateral, vou lá e coloco, mas cada processo, cada procedimento disso daí seria assim, digamos assim, uma espécie de uma mini lipo, alguma coisa assim ou não? É uma lipo pequena para tirar a quantidade de gordura que você precisa, certo? Se é uma área grande, você faz uma lipo maior para preencher aquela região que você precisa. Se é uma região menor, você tira menos gordura, certo? Na tendência que a gente tem, por exemplo, principalmente na região de nádega, né? Para depressões pequenas, moderadas, a gente preenche, tá? Se a pessoa tem aqueles furos que aparecem às vezes no meio da nádega, ninguém sabe, às vezes tem uma nádega bonita e tem um furinho. Aquilo se deve a uma retração, às vezes, boa parte das vezes até por causa de injeção. Você tem que fazer um corte, soltar essa aderência e depois enxertar. Para quem não tem nádega, a melhor opção hoje em dia é prótese mesmo, tá? Prótese glútea, tá? Por quê? Porque você não vai conseguir dar tanto volume, normalmente pessoas que não têm nada, a espessura da gordura é muito pequena, também a musculatura é pouco desenvolvida. Então nessas pacientes é melhor você já colocar uma prótese direto. Fica bem natural, tem um resultado legal, um pós-operatório assim, não é dos mais dolorosos, né? Vamos dizer, se voltar às suas atividades normais, de 10 a 15 dias, tá? A prótese, ela não vai aderir. É como se fosse a prótese, assim, igual a prótese de seio. Ela seria a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. A diferença é que na técnica que eu costumo usar, a gente coloca essa prótese no meio da musculatura. Divide o glúteo máximo, que é o maior músculo ali da região, que é um músculo que tem até de 6 centímetros de espessura. A gente
tenta achar a metade dele, 3 centímetros, descola, monta uma bolsa e coloca a prótese. Por um corte pequenininho no meio, naquele sulco interglúteo, aquele suco que fica bem escondido, faz um cortezinho de uns 5 centímetros e põe a prótese por ali. E quem faz essa cirurgia leva muito tempo para a recuperação? E se a pessoa trabalha bastante tempo sentado, tem alguma consequência ou não? Então, vamos dizer o seguinte, o pós-operatório é um dia de internação hospitalar, né? Esse tempo que fica internado fica com dreno, tira para ir embora para casa. A pessoa vai ficar deitando com a barriga para cima. Tu não fala, não, barriga para baixo. Não, é barriga para cima mesmo. Vai usar um travesseiro na região inferior da coxa, outro nas costas, para deixar a nádega no ar. Tá? Vai sentar também em cima de um travesseirinho. Eu normalmente peço de 10 a 15 dias assim, voltar a trabalhar com 15 dias. Atividade física 30, atividade específica para perna e glúteo 45 dias. Importante essa mobilização, você não movimentar muito nesse começo, porque a musculatura ela descola, ela seca fácil. Então até formar a cápsula, colar bem ali a prótese. Então é interessante você deixar sem exagerar. Mas com 10 a 15 dias está voltando a trabalhar, tranquilo, pode sentar em cima, não tem problema, porque normalmente a prótese a gente coloca numa região, uma posição mais alta, que é onde projeta, normalmente o polo inferior da nádega a pessoa tem. É a região terço médio superior que você precisa colocar a prótese. É só ter cuidado para sentar bem retinha e tal nos primeiros dias, não tem problema nenhum. Bom, então ela é um pouquinho assim mais incômoda do que a prótese de silicone, porque a prótese de silicone, com menos que isso, indo tudo bem, a pessoa já pode voltar a trabalhar. Claro que ela tem que evitar determinados movimentos bruscos, ela tem que evitar uma série de coisas, mas ela pode voltar às suas atividades normais. Exatamente. A prótese de mama é uma recuperação bem mais rápida, a área de descolamento é menor, a gente está mexendo em estruturas, mais gordura mesmo, um pedacinho de músculo ali, a gente mexe no músculo grande. Mas assim, normalmente os pacientes imaginam que vai ser pior. Então, normalmente elas têm uma surpresa bem boa quando faz a cirurgia. E eu ponho bastante medo mesmo antes, né? Na hora que chegar na hora, encarar o negócio mais tranquilo. Mas assim, é menor do que, o sofrimento é menor do que elas imaginam. Bom, falamos agora um pouquinho a respeito, então, de prótese mamária. Vamos falar um pouquinho a respeito aí dos silicones, né? Hoje a gente vê mais colocar do que tirar, né? Tinha uma época que você via as pessoas assim diminuindo os seios, né? Na verdade não era tirar prótese, né? Era diminuir os seios. Hoje a maioria quer aumentar. Mas para quem quer aumentar os seios, tem alguma diferença? A mais utilizada ainda está sendo embaixo do braço, cicatrização, como é que está? Bom, na verdade, vamos dizer se verdade, por onde a gente coloca, normalmente a indicação é do paciente, né? A não ser que tenha uma coisa muito específica, uma areola muito pequena, ou não quer pôr no sulco, né? Uma coisa muito assim que chama muita atenção, né? A gente indica uma coisa mais precisa. Normalmente é a preferência do cliente. A gente tem colocado mais pela areola e pela axila, né? Nada contra também o sulco, se também colocamos pelo sulco, sem problema nenhum. O que a gente tem feito diferente de prótese é fazer dupla bolsa, ou seja, fazer um plano misto, onde a gente coloca um pedacinho da prótese, né, o bordo superior interno, que é essa região que dá o ar mais artificial na prótese, colocar debaixo do músculo. A única diferença é que a gente faz uma coisa um pouquinho diferente do que a gente costumava fazer. Para pacientes muito magros, a gente coloca, mas muito magra mesmo, a gente coloca uma prótese submuscular. Mas a nossa preferência é fazer plano misto mesmo, praticamente para todo mundo. Para pacientes mais jovens, eu prefiro usar a texturizada, que é uma prótese que é fácil de tirar, se quiser tirar antes de amamentar é tranquilo, se quiser aumentar é fácil também. E prótese de poliuretano para paciente até que já teve filho, já tem um pouquinho mais caída e tal, porque é uma prótese que dá uma firmeza maior, ela gruda um pouquinho mais, ela dá menos contratura, menos seroma, uma prótese um pouco mais definitiva no caso.